Fala cidadão, fala cidadã, eu sou Marcel Limite do Boas-Vindas. O fato de eu já estar começando te chamando de cidadão ou cidadã não é em vão. A Lei 4717 de 1965, que disciplina a chamada ação popular, diz que a cidadania é provada através do título de eleitor, certo? Então, como nós estamos no clima das eleições municipais, nada mais propício do que te chamar de cidadão e cidadã para você realmente adentrar ao tema que nós vamos conversar hoje, que é o exercício de sua cidadania, ou seja, o voto. E aí nós vamos saber por que o seu voto pode levar um candidato para o segundo turno e lá você definir este candidato de acordo com a votação com o seu voto, né? Então hoje nós vamos tratar sobre o que é segundo turno, por que existe o segundo turno e você se liga aí para tirar alguma dúvida que você tenha aqui com a gente neste vídeo de hoje. Se liga que eu já volto rapidinho. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. A base legal para o segundo turno, ou seja, para a gente saber o que é segundo turno, está na Constituição Federal e também na chamada Lei das Eleições, da lei que disciplina as normas eleitorais. Então, o segundo turno está previsto na Constituição Federal de 1988, nos artigos 28, que trata sobre a eleição de governador e vice, no artigo 29.2, que trata sobre a eleição de prefeito e vice, e no artigo 77, que trata sobre a eleição de presidente da República e também seu vice. Além de, como eu disse, da lei que trata das normas das eleições, que é a Lei 9.504 de 1997, cujo tema segundo turno está presente nos artigos 1º, 2º e 3º. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links destas leis, tanto a Constituição quanto a Lei 9.504, para que você possa acessar e ler na íntegra esses artigos aqui, beleza? Então vamos lá. O segundo turno tem as seguintes características. Ocorrerá em cidades com mais de 200 mil eleitores. O segundo turno ocorre somente para eleição de cargo de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal e prefeitos e vice-prefeitos de cidades que tenham mais de 200 mil eleitores, certo? Então, basicamente, o segundo turno ocorrerá nestas situações. E quando ocorre? Ocorre quando o candidato não consegue obter a maioria absoluta dos votos para que ele possa ser eleito numa votação única ou no primeiro turno, certo? Logo eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje, eu vou mostrar um exemplo bem numérico para você gravar bem o que significa essa situação de maioria absoluta, porque o segundo turno ocorre justamente porque o candidato, embora tenha mesmo votos a mais do que o seu concorrente, ele não é eleito em primeiro turno, ele vai para o segundo turno com o outro também que teve mais votos. E aí a gente vai saber por que isso ocorre numericamente para você definitivamente entender bem o que significa essa questão de maioria absoluta, certo? O sistema majoritário de segundo turno não ocorre para as eleições Nós vimos aqui as possibilidades de realização do segundo turno, certo? Cidades com mais de 200 mil habitantes e para os cargos de chefia do executivo. Basicamente é isto. Em algumas situações, contudo, o segundo turno não vai ocorrer de forma alguma, certo? Não está previsto na lei a ocorrência do segundo turno. Em que situações são estas? Naqueles casos de municípios com menos de 200 mil habitantes, para a eleição de prefeito e vice-prefeito. A eleição também de vereador, eleições também de deputados federais e estaduais e também dos senadores. Então, nessas eleições, ocorre a votação única, ou seja, só ocorre em um turno. São os eleitores, os eleitos os candidatos são eleitos, né, em votação única. Então, são nessas possibilidades aqui. Então, você grave bem para você, se por acaso sua cidade aí for menos de 200 mil habitantes, não ocorrerá o segundo turno. Se for mais de 200 mil, não significa necessariamente que ocorrerá o segundo turno, mas há uma probabilidade
caso o candidato, aquele que esteja à frente, ou haja empate ou alguma situação, não se alcance a maioria absoluta dos votos válidos, certo? Então nós vamos aqui agora partir para uma explicação mais matemática dessa situação e você se liga aí como é que fica isso em questões numéricas. Bem, então a partir de agora nós vamos trazer numericamente essa questão do segundo turno para que você possa entender bem essa situação. A gente tem que lembrar que, segundo a Constituição e também a lei eleitoral que nós vimos anteriormente, para que o candidato possa ser eleito no primeiro turno é necessário que ele obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, certo? Isso no caso de situações que exigem um segundo turno, porque no primeiro, aquelas situações que nós vimos que só tem primeiro turno, não haverá segundo turno, então já no primeiro turno a pessoa já vê se tiver mais votos. Mas no caso em que há possibilidade de ir para o segundo turno, o candidato só será vencedor no primeiro se ocorrer essa situação da maioria absoluta. Eu não vou entrar aqui nos detalhes conceituais de maioria absoluta e maioria simples, porque senão a gente toma muito tempo. Então você dá uma consultada no Google aí, vê os conceitos dessa situação, mas para a gente aqui você entenda o seguinte, a maioria absoluta dos votos diz respeito à metade do total, ou seja, do universo de eleitores mais um, certo? No que diz respeito a votos. Então vamos aqui para a gente exemplificar, para ficar bem claro essa situação. Digamos que existe lá um município aqui hipotético, cujo número de eleitores são 10, ou seja, só existem 10 votos ali naquele município. A gente parte do pressuposto de que todos os eleitores compareceram às urnas e todos os eleitores votaram de forma válida, ou seja, não existem votos brancos e nem nulos, ou seja, todos os votos ali computados são válidos, certo? Então vamos lá para a gente ver qual foi o resultado. Então, no dia 15 de novembro aconteceu o primeiro turno e o resultado foi o seguinte: Platão obteve 5 votos, Nero obteve 3, Crátilo obteve 1 e Plotino obteve 1, certo? 5 e 3, 8, 9, 10. 10 votos então computados e aí foi o resultado do primeiro turno. Nessa situação aqui, nessa cidade hipotética, há uma possibilidade de segundo turno, certo? Aqui é só para a gente entender aqui. Então, a pergunta que a gente faz é isso. Platão, embora tenha mais votos do que seus adversários, está eleito? A resposta é não, porque ele não obteve a maioria absoluta dos votos, ou seja, no universo de 10 votos, a maioria absoluta aqui seria 6, porque seria a metade mais 1 nessa situação. Platão, se fosse eleito, deveria ter 6 votos aqui e não obteve. Então, nessa situação, mesmo ele estando à frente dos seus adversários, ele vai para o segundo turno. Então, a gente já bota Platão aqui para o segundo turno, certo? Platão, então, vai para o segundo turno. Quem será, então, o adversário de Platão? Será aquele mais votado depois dele. Quem obteve mais votos? Nero, certo? E aí, o que ocorre? Lá no segundo turno, no dia 29 de novembro, que você vai participar do dia 29 de novembro também em alguma cidade por aí, Platão obteve, então, 6 votos e Nero obteve 4. Nessa situação, o que leva em consideração no segundo turno é o candidato que tem mais votos. Então, nesse caso aqui, Platão foi eleito porque teve mais votos do que Nero, ok? Então, essa é a situação de primeiro e segundo turno aí. Mas aí vai entrar uma questão aqui para a gente finalizar esse detalhe aqui, para não ficar dúvida. Pode surgir na sua cabeça a seguinte pergunta: se porventura Platão não pudesse ir para o segundo turno, porque desistiu, pode ter morrido, ou pode ter sido impedido pela Justiça Eleitoral que passasse para o segundo turno devido a alguma irregularidade aí no registro de candidatura dele, certo? A candidatura dele foi suspensa, cassada, seja o que for. Aí o que ocorre? A pergunta é essa: se Platão não pode ir devido a essas circunstâncias, o que acontece? A gente então precisa consultar a Constituição Federal de 1988, no artigo 77, parágrafo 4º, que a resposta está lá. Neste parágrafo 4º aqui é dito que se o candidato morre, desiste, ou sua candidatura não vai para frente, vai para o segundo turno aqueles que têm mais votos. Então, na situação, ficaria Nero na situação, ou Crátilo e Plotino.
Mas aqui entrou uma sinuca de bico. Crátilo e Plotino empatam. E agora? Quem é que vai para o segundo turno, certo? Disputar aqui com Nero, porque Platão não pôde. Aí a resposta a gente vai obter no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que no caso dos que restaram mais votados, se ocorrer empate, quem vai? Quem? O mais velho, certo? Ou seja, aquele mais idoso entre eles que vai para a partida final aí, para o tempo final desse jogo aí, beleza? Bem, espero que você tenha entendido bem o que significa segundo turno, o que significa maioria absoluta dos votos, para que a pessoa não seja eleita no primeiro turno e vá para o segundo turno, certo? Espero que você tenha entendido bem essa situação aí. Lembrando que no próximo domingo, dia 15 de novembro, ocorre o primeiro turno das eleições municipais, certo? Exerça bem a sua cidadania, vote consciente e faça com que seus direitos sejam reconhecidos, basicamente, e antes de tudo, assim, primordialmente, você como cidadão e cidadã, certo? Fazendo valer esse direito seu de voto, ok? Beleza? Então, bom voto para todos. Próximo vídeo a gente vem com um novo assunto por aqui. Um abraço, tchau para todos.